Abertura. Cronômetro. Imagens de desenhos gráficos com linhas e medidas. Escrito, medidas da humanidade. Quando um bebê nasce, ele é pesado e medido. Para comprar um alimento, precisamos saber a quantidade. Roupa, qual tamanho uma pessoa veste. Móveis, será que cabem no cômodo? Vai viajar? É preciso saber a distância para calcular a quantidade de combustível e se está calor ou frio para definir o que vestir. As medidas, sejam elas de temperatura, tamanho ou quantidade, estão presentes em toda a nossa vida. Medir é uma condição social, na verdade, né? Então, portanto, é muito difícil a gente saber exatamente quando começaram as coisas a serem medidas. André de Mello Araújo, professor de História UNB. As práticas agrícolas, as práticas de comércio, elas são muito facilitadas com instrumentos de medição. E a partir do momento em que a vida social se estabelece a partir de práticas agrícolas e de práticas de comércio, nós podemos dizer que as práticas de medição estão no início, na base da formação de uma sociedade. Sistema métrico é básico, não tem jeito, você tem que ter, em primeiro lugar, o que ele tem que ter como base? Ergonomia. Tudo obedece Mônica a um Blanco, sistema presidente do métrico. CalDF. Tudo. Uma cadeira, se você sentar e for medir, tem 45 centímetros do assento até o chão. Sabe por quê? Porque quando foram medir a canela do homem médio, do joelho até o pé, dava 45 centímetros, 46, a mesma coisa a posição dos braços. E aí, gente, é na dimensão, vai crescendo. A cadeira, o móvel, a mesa, a porta de você passar, a dimensão do quarto que deve conter os móveis, a dimensão da casa, que tem que conter quarto, sala, cozinha, banheiro. A dimensão do terreno, que tem que dar possibilidade a você circular, a você ter outras atividades nele. Como é a residência, são todos equipamentos urbanos. Você tem que chegar neles, não tem? Através do quê? Da calçada e da via. E essa calçada e essa via, com certeza, vai ser baseada numa métrica, né, que vai acolher dentro de si o espaço necessário para um ônibus circular e passar por outro ônibus. Se essa via for uma via comercial, se ali tiver alguma atividade que subentenda muita gente circulando para lá e para cá, descendo e subindo, porque ali ela trabalha, ali ela vive. Foi, na verdade, a astronomia que começou tudo isso, né? Porque lá nos tempos antigos a gente começou a ter ideias de como medir, por exemplo, o dia, né? Como medir o ano. Então, é uma coisa que começa já com a astronomia, mas com o passar do tempo, né, as coisas vão começando a passar por todas as áreas da ciência. Então, a gente precisa de padrões científicos que nos auxiliem a manter as medidas, né? Então, antigamente, por exemplo, tinha o metro, né? O metro que era uma fração da distância do Equador até o Polo Norte, passando pelo arco lá da Terra, né? O sistema de unidades de medidas foi definido com um grupo de cientistas, né, internacional. O sistema métrico ele é baseado Paulo na Eduardo Terra, de Brito, professor né? de Física Você UNB. pegou a distância entre o Equador e o Polo Norte e dividiu isso aqui em 10 milhões de partes, então usando a base 10. Então é 10 milhões de metros, quer dizer 10 mil quilômetros, né? Mas essa 10 milionésima parte seria um metro, que é mais ou menos a distância entre o dedo e o nariz. Assim, isso aqui dá mais ou menos 1 metro. Então, de certa forma, o sistema métrico foi baseado no planeta e no homem e no ser humano. Não é de se espantar, portanto, que as primeiras unidades ou instrumentos de medida, elas sejam derivadas de elementos da natureza ou mesmo têm como referência o corpo humano e, portanto, frações, partes do próprio corpo humano. Enquanto o corpo humano representa, evidentemente, um instrumento André de Mello Araújo, muito professor de História medição, UNB. a partir do momento em que ele está conosco a todo momento, por outro lado, ele também representa uma dificuldade. A partir do momento que o corpo tem variações diferentes de tamanho, de peso, de volume, e, portanto, não é um instrumento adequado para fazer comparações com corpos diferentes, de regiões diferentes e em lugares diferentes. Na antiguidade, quando você tinha que comprar um terreno, Paulo Eduardo de você Brito, comprava em professor de alqueire. Física UNB. Então, quanto que vale o alqueire em São Paulo, quanto que vale o alqueire em Goiás, quanto que vale o alqueire em Minas Gerais. Cada um tinha sua medida. Hoje a gente usa o hectare. O hectare é 100 metros por 100 metros, 10 mil metros quadrados, né? É o sistema métrico
né? O hectare é o Sistema Internacional de Medidas. Então, um hectare vale um hectare aqui, na China, na Índia, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito importante com a globalização. Todo mundo está conversando a mesma linguagem. Isso é fundamental. Temos até muitos casos, problemas que já ocorreram por causa da confusão de certos países usarem um sistema e outros usarem outros, né? Então, a exploração espacial, a gente é muito, digamos assim, preocupado com isso e está sempre tentando prestar muita atenção nisso, porque quando a gente faz um satélite que seja internacional, né, que a gente vai enviar para outro planeta, do Ilha por de Mello, exemplo, foi o que astrônomo. Aconteceu com o caso de Marte, né? Era um satélite de Marte que ia medir o clima em Marte. Parte da equipe Paulo utilizava Eduardo o de sistema Brito, inglês, professor de Física, UNB. pés e polegadas, e parte usava o sistema internacional, metros, centímetros, né? E um não conversou com o outro, passaram medidas erradas. E passando medidas erradas, cálculo errado, bateu na montanha, perdeu milhões de dólares. Essa peça estava convertida para o sistema, digamos assim, americano, né? E o resto estava sistema internacional. Então, deixando bem claro que a NASA usa o sistema do Ilha de internacional. Mello, A NASA astrônomo. não usa o sistema imperial, nunca usou. E quem usou o sistema errado, aí, digamos, foi a Lockheed Martin, que é uma empresa que a NASA subcontrata, né? Mas isso não quer dizer que não é culpa da NASA, que ela devia ter checado as coisas e não checou, né? E é um negócio de que custava centenas de milhões de dólares. Provavelmente espatifou em Marte, ou se perdeu, a gente não tem certeza o que aconteceu com ele. Então é isso. A ciência espacial é extremamente preocupada com as unidades que a gente usa na tecnologia espacial. Desde o século XVI, que já estão se fazendo esses acordos para tentar uniformizar o sistema de medidas, mas nunca é muito fácil. Hoje em dia, com a comunicação sendo tão fácil, claro que é óbvio que é mais fácil, mas mesmo assim, você tem um país inteiro, como os Estados Unidos, que insiste em não mudar por problemas econômicos, porque é muito caro mudar tudo. Imagine você, todas as placas de todos os lugares, você tem que mudar de milha para quilômetro. Todos os termômetros tem que mudar tudo de Fahrenheit para Celsius. Então, não é extremamente caro fazer essa mudança e não existe digamos assim, um desejo nem da população de que isso mude. Foi uma ideia proposta após a Revolução Francesa. Paulo Eduardo de Brito, professor de Física, UNB. Querendo tirar o caráter de medidas localizadas em cada país, tinha o seu próprio processo de medida, né? Um processo devido à globalização do planeta, um sistema único. E as principais medidas é o sistema de medida de espaço, de tempo, de massa, de temperatura. A proposta era usando o padrão decimal, né? O sistema inglês, que é o sistema imperial inglês antigo, ele era muito baseado no sistema duodecimal, na base 12. Tanto que um pé são 12 polegadas. Uma polegada é mais ou menos isso aqui, era a polegada do rei. Quando mudava o rei, mudava o tamanho da polegada. Hoje é determinado que a polegada é 2,54 centímetros. Você pode fazer a conversão, né? Um pé é próximo de 30 centímetros. É comum, por exemplo, quando a gente faz voos de avião, estamos a 33 mil pés, né? Ou simplesmente a 10 mil metros de altura, 10 quilômetros. Por que se usa ainda muito o sistema inglês? Por conta que os Estados Unidos são dos 3 países, os outros 2 países são países, Libéria e Mianmar, são países que não têm uma expressão política muito grande mundial. Os Estados Unidos tem, né? Ele não tem o sistema métrico como um sistema oficial. Ele usa, mas não é oficial. Temos que pensar que a mudança André de Mello Araújo, professor de História, UNB. Ela tem consequências assim, gigantescas para toda uma cadeia que nós hoje em dia poderemos chamar de cadeia produtiva. Imagine um sistema de máquinas, por exemplo, que utiliza uma determinada unidade de medida e aquela região na qual aquela máquina se encontra tem que adotar uma outra unidade de medida. Significa um grande investimento de capital para transformar as unidades produtivas num sistema internacional. O Brasil adotou o sistema métrico decimal Luiz Fernando Rust, diretor do IMETRO. Em 1862, foi no século XIX ainda, e passou a fazer parte da comissão do metro, né?
em 1875. E de fato, os instrumentos de medição, eles começaram a aparecer exatamente nesse final do século XIX, início do século XX. No caso brasileiro, essa adoção André de Melo Araújo, professor de História por uma medida de ordem legal, ainda que pressupusesse um tempo de adoção, de transformação das unidades de medidas, ela também vinculava a possibilidade de aplicação de penas para aqueles que não adotassem esse sistema de leis e medidas. Penas que seriam penas de restrição de circulação e, portanto, prisão, ou penas de ordem pecuniária, multa. Ocorre que no final do século XIX, uma região, por exemplo, como a região nordestina, não passava pelos melhores momentos de ordem econômica, então não é de se espantar que ali também surgissem algumas revoltas, e uma revolta que ficou muito conhecida na história do Brasil, como a revolta do quebra-quilos, quando a população decidiu quebrar essa unidade de medida que teria que ser utilizada como uma referência para o espaço imperial brasileiro. Tinha uma necessidade de você ter Luiz Fernando Rust, diretor do uma Inmetro. padronização de medidas, né? Que você tivesse algo que facilmente representaria as medidas físicas necessárias, né? E o Brasil, ele adotou esse sistema métrico decimal, e isso representa uma facilidade enorme para as pessoas poderem, digamos, reconhecer padrões de peso, padrões de comprimento, né, e diversas outras grandezas que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia. Se não usássemos esse padrão métrico decimal, a gente poderia estar convivendo com diversos outros padrões de medida, como pés, jardas, e etc. E aí sempre tentando passar isso para uma referência comum, e aí você teria que trabalhar com diferentes fatores de conversão, né? O que dificultaria muito toda a troca, todo o sistema de comércio, né, que a gente hoje pratica. Há 34 anos, Nilson se mudou para a Inglaterra. Mais do que uma mudança de país, uma mudança na forma de ver o mundo, de medir o que está ao seu redor. Deu um tilt assim na cabeça, primeiro, porque esse sistema, Nilson Furtado, gerente de imperial, governança de dados. Na Inglaterra, já há muito tempo que eles têm usado as duas medidas, né, paralelamente, o métrico e o imperial. No começo foi difícil, principalmente quando eu ia nas feiras, né, nas feiras de rua, comprar produtos, e uma das medidas é o chamado pound, né, é mais ou menos meio quilo, um pound, mais ou menos. Hoje, por exemplo, está uma mistura, mas se você falar com uma pessoa mais jovem, né, os jovens, o métrico está estabelecido em algumas medidas. A milha, por exemplo, está estabelecida em outras medidas, e, por exemplo, os pés também em outras medidas. Então, é tudo diferente. Por exemplo, se você for no supermercado hoje, a maioria dos produtos está em quilo, mas aí você vai encontrar o leite em pint, ou leite em litro, meio litro, 1,5 litro, e também quando você vai nos pubs, né, nos bares, a cerveja, a medida é o pint, que é essa medida grande, né, ou então meio pint, que são duas medidas. Então é uma mistura, né, em uns lugares, para algumas coisas se usa o pint, para outras o litro. Nas ruas, ainda, a velocidade é medida em milha. Os sinais são todos em milhas. Você tem que sempre ter um processo mental rápido para você traduzir da milha para o quilômetro. E como saber se o produto tem mesmo a medida anunciada? No Brasil, esse papel cabe ao Inmetro, que completou 50 anos. A maioria dos países adota um sistema muito parecido. Tem o Instituto Nacional de Metrologia, né? E ele versa sobre o controle metrológico. A relação da metrologia com o consumidor... Luiz Fernando Rust, diretor do Inmetro. Econômico, eu acho que é total, né? Com o consumidor, porque, assim, na realidade, a gente está fornecendo as evidências para um comércio justo, né? Então, a gente está regulando não só os instrumentos de medição, como também definindo os padrões de medição. Então, de fato, a gente está disponibilizando evidências para que o comércio seja justo e que os produtos sejam seguros, né? Os produtos brasileiros
eles são produzidos respeitando toda essa, digamos, legislação de segurança, de qualidade internacional, a gente está elencando como produtos facilmente comercializados no mundo inteiro. E a gente tem também os acordos de reconhecimento. Então, um produto com uma certificação em metro, ele pode ser, por exemplo, vendido no Mercosul, pode ser vendido na Comunidade Europeia. Então, isso tem um impacto econômico enorme, né? Para um fabricante, para alguém que quer aumentar o seu mercado, né? Obviamente ele pode facilmente aceder a esses diferentes lugares do mundo, né? Hoje, para ser utilizado qualquer medida, depende da regulamentação prévia do Inmetro. Caso alguém queira utilizar uma medida que não é regulamentada pelo Inmetro, vai ter a fiscalização, no qual a pessoa que estiver utilizando as metragens irregulares, ela vai ser notificada, vai poder constituir a defesa prévia, amparado pelo contraditório e ampla defesa, e se for constatado que a medida utilizada é ilegal, ela vai ser punida de forma administrativa e bem como pode ser punida de forma civil e penalmente. De fato, a fiscalização ela é feita pelo que a gente denomina de órgãos delegados, que são os Institutos de Peso e Medidas Estaduais, são os IPENs. Esses IPENs, então, Luiz Fernando Rust, diretor do Inmetro. São responsáveis pela fiscalização e que vai no ponto de venda, verifica os pré-medidos, né? Verifica, né, se 1 quilo de feijão que está sendo comercializado tem 1 quilo de feijão, que vai na balança e verifica se aquela balança ela tem algum erro ou não, que vai na bomba de gasolina e verifica se colocar 1 litro, vem 1 litro. Então, essa última etapa é feita pelos IPENs, né? Que são os Institutos de Pesos e Medidas. E é bastante interessante isso, que a gente tem uma capilaridade no Brasil inteiro. E quem nunca se deparou com a dúvida na hora de comprar uma roupa? Qual é a minha medida? A roupa deve se moldar aos corpos ou nós é que devemos nos moldar às roupas? Se remontarmos ao início, né, desde o início, para que a roupa Patrícia foi criada, Diniz, coordenadora né? Serviços A roupa Técnicos foi criada Senai. para vestir, para envolver os corpos, principalmente para dar proteção, para gerar uma ideia de status, para posicionar uma pessoa dentro de um grupo, né? Então, usualmente, a roupa ela deve se ajustar, né, aos corpos. E para os profissionais poderem desenvolver as coleções, usualmente, eles têm que partir de uma tabela de medidas, né, para construir uma coleção, para construir peças diferenciadas e que vistam um determinado público. Existem padrões possíveis de se trabalhar a partir de pesquisas antropométricas, né? Tanto internacionalmente como nacionalmente já foram feitas pesquisas para entender os corpos diferentes, né? Para entender limites de altura, conformação e a partir disso gerar tabelas de medidas que podem ser usadas comercialmente para desenvolver tamanhos, né? Mas são assim, tabelas grandes, são tabelas para um quantitativo de uma população completa e uma empresa, usualmente, ela não usa todos esses tamanhos, ela vai seccionar e vai trabalhar com uma parte deles. Mas existem referenciais internacionais, referenciais nacionais para se trabalhar alguma padronização. Se vai atender a todos os diferentes corpos e estruturas, dificilmente, porque existem muitas particularidades. Enquanto em uma marca a pessoa veste P, em outra pode usar o G. Mas uma pesquisa inédita pode ajudar a classificar os diferentes tipos de corpo dos brasileiros. O SAIS-BR ele começou a fazer um mapeamento em todas as regiões. Nós medimos até o final da pesquisa cerca de 10 mil pessoas, dentre essas 6.400 mulheres e 3.600 homens. Nós procuramos fazer essa pesquisa em cidades onde havia um índice de comércio, né, de aquisição de produtos de vestuário bem alto, para justificar, né, o público que usualmente vai comprar, né,
o vestuário dentro do Brasil. E essa pesquisa, ela durou aproximadamente de 2010 até 2017, entre o mapeamento das medidas feitas com equipamento de leitura corporal, chamado Body Scanner, e também um complemento de medidas feitas de forma manual, para medir cabeça, periféricos de mão e pés dessa população masculina e feminina. E essa pesquisa, ela depois sofreu uma validação, né? Criamos tabelas de medidas e validamos algumas peças de roupa básicas junto a um público, principalmente aqui na região sudeste, principalmente porque nós estamos na região sudeste, né? E nós conseguimos aí aproximadamente 80% de satisfação nas bases de modelagem feitas com as tabelas de medidas alcançadas, porque nós não usamos a diferenciação de tipos físicos, usamos a medição geral e consideramos o curto, médio e longo de estaturas dentro de uma distribuição de tamanhos. O público plus size, ele tem o alto e gordo, tem o baixo gordo, tem a pessoa que tem muito busto, tem a pessoa que tem pouco quadril, tem a pessoa que tem muito quadril, então é muito difícil a gente conseguir estabelecer algum padrão, né? E também aliar o estilo. As medidas que eram um problema viraram uma solução. Ana Luísa e uma amiga criaram uma marca própria de roupas. Eu queria solucionar um problema que eu tinha, de não ter roupas. Então a gente começou com uma pesquisa, eu e minha sócia, a gente tem o mesmo padrão de corpo, mais ou menos. A gente começou com uma pesquisa nos Ana nossos Luísa corpos. Olivetti, designer de moda. Entender como a gente tinha as mesmas circunferências, mas não tinha as mesmas alturas. Então a gente começou a pensar em roupas que pudessem ser mutáveis também nisso. Então a gente consegue atender um corpo de 80 de quadril até um corpo de 150 de quadril. Então acaba abraçando muita gente. Mas é sempre uma coisa bastante complexa, né, de se estabelecer. Porque existem pessoas gordas, altas e baixas. E a gente tem que tentar entender como adaptar os produtos a esses tipos de corpos. Então a gente tem uma roupa mais simples, então é uma roupa que a gente consegue essa adaptação, né? Mas não são todos os tipos de roupa que dão para ser feitos assim. Na hora de comprar uma roupa, a fita métrica pode ser de grande ajuda. Uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, recomenda que as marcas coloquem, além do tamanho em letras ou números, as medidas em centímetros. Essa norma 16933, na verdade, ela faz parte de um conjunto Maria Adelina Pereira, superintendente de 3 normas, ABNT. que uma corresponde a medidas infantis do corpo, medidas masculinas, e, finalmente, a 16933 é focada para medidas femininas, pensando-se em 2 tipos de corpo. O corpo no formato retângulo, aonde busto e cintura e quadril tem poucas diferenças entre eles. E o corpo colher, que também é chamado de ampulheta de base maior, que é o que caracteriza toda a nossa miscigenação africana, porque ela tem um quadril mais largo e busto e cintura mais ou menos próximo. Uma pequena diferença. Essa norma, ela não é das roupas, é do corpo, porque o corpo é de onde a gente pode tirar as medidas para ver qual é a roupa que vai nos servir. A norma técnica é um referencial para as empresas, mas não é obrigatória. A pior multa é o cliente não comprar, é o cliente tirar a sua preferência daquela marca. Maria Adelina Pereira, então, superintendente de têxteis e vestuário ABNT. Se a empresa tiver estratégia, tiver uma visão de inovação, vai caminhar para essa expressão de tamanho de roupa, indicando a vestibilidade, a medida do corpo. Qual vai ser a grande vantagem? Fideliza. O cliente reaparece. Muitas cidades já nascem sob medida. É o caso daquelas planejadas, como Brasília. Aqui tem a nascente das 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. A Bacia do Prata, de Brito, professor de Física UNB. A Bacia do Tocantins-Araguaia, que faz parte do Complexo Amazônico, e a Bacia do São Francisco, que é o rio 100% brasileiro. Então, isso fazia uma conexão com todo o país. Né? Então, você já tinha ideia de que a futura capital federal seria nessa região. Para fazer esses processos de medida, se usava telescópios. Né?
para você ver a altura que estavam as estrelas. Dependendo da altura que está, você sabe medir com precisão a latitude. E dependendo da hora, né, as luas que entram na frente de Júpiter, coisa de só astrônomo, né? E você sabia com a hora exata que acontecia em Paris. Então você via a hora que estava acontecendo aqui e com isso você calcula a longitude. Então você media com precisão latitude e longitude, né? E para aquela época não temos GPS, né? Então se usava as estrelas e o Sol para fazer medidas de localização. Mas a maioria das cidades nasce mesmo da necessidade da população. Só que nem por isso deixam de seguir medidas apropriadas. As cidades que nascem espontaneamente, o dimensionamento viário vai de acordo com quem surgiu primeiro. Normalmente uma cidade nasce em volta de algum grande acontecimento. Cidades tradicionais do interior, está em volta da praça, né? E aí aquela praça mais ou menos vai ter as vias que a contornam um dimensionamento maior, e aí vai hierarquizando, diminuindo conforme vai se afastando. As ruas locais é básico que elas tenham 5 metros. É o ideal? Não é. O ideal são 7 metros, 3,5 metros para uma mão, 3,5 metros para outra. Normalmente, quando é 5 metros, é uma mão só. Essas questões vão se alterando conforme os usos, certo? Então, se antes a via era só residencial, e agora ela tem algum comércio acoplado, dependendo do impacto de trânsito que esse comércio tenha, ela vai ter que ser ampliada. Nós temos regras para lotes residenciais, lotes comerciais, nós temos regras para lotes mistos, nós temos regras para equipamentos públicos, áreas escolares e tudo mais. Então, quando o arquiteto pede, vai abrir uma janela, pelo menos 1,5 metro do muro. Não é por frescura, não, é porque eu preciso que a luz entre. Se você abrir uma janela, é para o vento correr e a luz natural entrar. E o vento correndo e a luz natural entrando são condições básicas de saneamento, de vida, de qualidade de vida, né? Então é por isso, todas as regras têm sua razão de ser. Tudo vai de encontro à salubridade, ao bem-estar do ser humano. Imagens de diversos equipamentos de medição. As unidades de medida, elas podem proporcionar um sistema de controle. A partir do momento que elas são importantes para a vida social, políticas públicas podem ser traçadas a partir de unidades de medida. É a partir de unidades de medidas comparáveis que podemos estabelecer um padrão comparativo e dizer que agora estamos vivenciando as temperaturas mais altas se compararmos com registros históricos, mas também podemos não só olhar para trás, mas também olhar para frente, uma vez que políticas públicas também podem adotar metas, por exemplo, de emissão de gases ou de controle, evidentemente, dos efeitos das mudanças climáticas. E, portanto, é a partir desses padrões de medida que também se podem olhar para o futuro e traçar metas que deveremos atingir. Créditos finais. Direção Guilherme Melo, Jackson Videla. Chefia de produção Thaís Amaral. Chefia de reportagem Priscila Oster. Produção Bárbara Alencar. Roteiro e edição Cláudia Metzger. Assistência de produção Ana Rita Almeida, Janaína Tosca. Imagens Kleber dos Santos, Francisco Cosmo, Lúcio Ribeiro, Marco Mota. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior, Eric Rodrigues. Montagem e finalização Neuro Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Diego Landão. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.